Fluminense quer a contratação de mais um gringo? Pois é, essa informação veio lá do México, eu vou te contar tudo nesse vídeo aqui. Também vamos falar sobre 3 retornos que o Flusão pode ter contra o Botafogo, próxima partida do Flu no Campeonato Brasileiro. E além disso, tem rescisão de jogador. Nossa senhora, esse cara já saiu do Fluminense tem tempo, a gente nem lembra direito que ele passou por aqui. Mas o Fluminense vai pagar um valor milionário que pode ir para outro jogador que nunca passou por aqui. Pois é, gente, que maluquice, eu vou te contar tudo isso nesse vídeo. Então deixa o seu like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada que a Central posta e vamos falar muito de Fluminense. Fluminense deve ter 3 retornos na partida contra o Botafogo. Eu quero falar primeiro de 2 aqui que a Netflu traz pra gente no detalhe, que é o zagueiro Manuel, tá? O zagueiro Manuel, a gente lembra, falamos aqui inclusive, né? Esteve machucado, aquela lesão muscular, foi no momento que ele botou a bola pra fora ali, teve aquela discussão toda do Fernando Diniz com o Luciano, vocês com certeza lembram disso. Pois é, desde aquele momento o Manuel tá machucado, chegou a voltar a treinar, mas acabou não sendo relacionado pela comissão técnica para jogar nem contra o Alianza Lima, nem contra o Juventude. E a tendência é que ele retorne à equipe contra o Botafogo, né? Vale lembrar que o Felipe Melo teve um trauma na panturrilha no jogo contra o Juventude, foi substituído muito cedo. A tendência é que consiga sim jogar, né, o clássico no dia 11 de junho, mas o Manuel vai estar ali à disposição do Fernando Diniz, claro, caso o treinador queira colocá-lo na equipe, né? O Manuel vinha sendo titular até ter essa lesão, então poderia ter esse retorno. Fica nas mãos do Fernando Diniz, mas a tendência é que, pelo menos na relação, ser relacionado, o Manuel vai ser sim, porque já vai estar 100% em condições. Quem também recuperou de lesão, chegou a ser relacionado, chegou inclusive a entrar em campo, mas depois voltou a sumir um pouquinho, foi o Gabriel Pires, né? O Gabriel Pires, o Fluminense contratou no começo do ano e até agora ele não conseguiu jogar pelo Flu, convivendo com muitas lesões. Ele retornou, foi relacionado contra o Sampaio Corrêa, chegou a entrar no segundo tempo ali, jogar alguns minutos, mas depois contra o Alianza Lima e contra o Juventude, ele sequer esteve relacionado pelo Fluminense. Só que à época, a informação oficial que veio do Flu é de que não foi nenhuma lesão não, tá? Foi uma questão de rodagem de elenco, opção técnica ali do Fernando Diniz, deixar o Gabriel Pires de fora da relação, mas é mais um jogador que pode acabar retornando nesse clássico contra o Botafogo, né? No caso do Gabriel Pires, até um pouco mais marcante, né? Porque ele veio do Botafogo para o Fluminense, né? Estava emprestado pelo Benfica ao Botafogo, passou 1 ano e meio por lá. Inclusive, né, quando ele chega no Botafogo, ele dá declarações de ser botafoguense, etc e tal, mas acabou que o Botafogo não quis manter o jogador, então ele voltou ao Benfica e o Benfica rescindiu o contrato com ele para que ele assinasse com o Fluminense por 2 temporadas. Bom, tem aí mais 1 ano e meio para o Gabriel Pires conseguir jogar, porque nos primeiros 6 meses o que não aconteceu foi ele jogar pelo Fluminense, mas contra o Botafogo deve retornar à lista de relacionados do Flusão. Quem também deve voltar a atuar, a ser titular pelo Fluminense contra o Botafogo é o lateral direito Samuel Xavier, outro que em 2024 não conseguiu ter muita sequência, né? Começo do ano sofreu ali com algumas lesões, as dores no joelho, depois teve problema muscular também. A tendência é que retorne à equipe titular do Fluminense contra o Botafogo, seja ali essa opção para o técnico Fernando Diniz. E segundo o portal Trivela, esse retorno do Samuel Xavier pode proporcionar uma outra mudança no time do Fluminense, que é fazer com que o atacante Marquinhos retorne à sua posição natural, né? O Marquinhos andou jogando diversas vezes como titular na lateral direita do Fluminense, principalmente quando o Samuel Xavier não estava disponível. Com o retorno do nosso camisa 2, a tendência é que o Marquinhos volte a ser atacante, né? O que na minha cabeça deveria acontecer, nunca deveria ter deixado de acontecer. Segundo o portal Trivela, o retorno do Samuel Xavier, somado à ausência do John Arias, né, que está com a seleção colombiana para disputar a Copa América, chegou, o Fluminense conseguiu a liberação para que ele jogasse contra o Alianza e contra o Juventude, mas agora já se apresentou por lá, não atua contra o Botafogo. Com essa ausência do John Arias, o Marquinhos surge ali como um favorito para jogar no ataque, né? A ideia do Fernando Diniz é ter um trio de ataque com Marquinhos, Keno e Germancano. Vale lembrar, claro, né? O Germancano tem as suas questões físicas também, tá com um probleminha ali de lesão no adutor da coxa, mas a princípio ainda tem condições, tem chances, vamos dizer assim, de jogar contra o Botafogo. Vai ser avaliado, não treinou nessa quarta-feira, nem ele nem o Felipe Melo, mas como a partida é só na próxima terça, ainda tem tempo dele se recuperar e entrar em campo.
Outros jogadores que correm por fora para essa vaga do John Arias é o Douglas Costa, substituto até que natural, né? Tanto ele quanto o Marquinhos são jogadores da mesma posição ali do John Arias. Tem o John Kennedy também, uma outra opção, pode entrar nesse time. Aí o Fluminense mudaria um pouco o esquema, jogaria com 2 atacantes mais lá na frente. E tem as alternativas, né, do Lima, claro, né, qualquer jogador que não joga no Fluminense, o Lima surge como alternativa, mas vou te falar que do meio pra frente eu até gosto do Lima, sim, eu acho um jogador muito útil, como volante aqui não dá. Mas surge a opção do Lima e também do Renato Augusto ali para o Fernando Diniz. Da minha maneira de enxergar, o Marquinhos é favoritaço a essa vaga. Aliás, o Marquinhos já deveria ser titular mesmo com o John Arias, né? Eu ia falar o Germán Keno. O Keno não vem bem em 2024. Na verdade, o Keno não vem bem desde as 2 assistências na final da Libertadores. E nem aquele papel importante que ele fazia de recomposição defensiva ele tem conseguido fazer. Então, na minha maneira de enxergar, o Marquinhos é titular com o John Arias e o Keno é banco. Sem o John Arias, então, o Marquinhos é mais titular ainda. Eu não consigo entender, não consigo conceber, não consigo aceitar o Marquinhos jogando na lateral, porque ele tem sido o principal jogador ofensivo, junto com o próprio John Arias, do Fluminense em 2024. Ele foi premiado virando lateral direito. Eu discordo frontalmente disso, o Fernando Diniz, enfim, pensa diferente de mim, tomou essa escolha, mas agora com o retorno do Samuel Xavier e a ausência do John Arias, o Marquinhos deve retornar ao ataque tricolor. Eu quero saber, claro, de você que está aqui assistindo esse vídeo. Primeiro, você concorda comigo com a minha análise do Marquinhos? Você acha que o Marquinhos tem realmente que jogar no ataque? Ou você acha que ele pode ser útil como lateral direito? Eu também quero saber de você como é que você tá ansioso para ver o retorno de Gabriel Pires, de Manuel? Deixe seu comentário aqui para a gente trocar aquela ideia. E essa informação que eu vou trazer para vocês aqui agora é imbróglio judicial, é momento fofoca, é momento Léo Dias aqui na Central Fluminense, mas calma, gente, tem a ver com o Fluminense, porque o Fluminense está diretamente nessa situação, né? O dinheiro do Fluminense vai servir para pagar o jogador lá do Palmeiras. Pois é, gente, maluquice, né? Eu vou te contar tudo isso só antes lembrar você que está aqui assistindo de correr no comentário fixado, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Por lá você fica por dentro de tudo o que acontece com o Flusão, todas as notícias do Flu na palma da sua mão. Então corre no comentário fixado, clica no link que tem lá, vai abrir no seu WhatsApp o canal da Central, aperta o botão seguir e vem fazer parte do nosso canal junto conosco. Beleza? Tô te esperando por lá e vamos falar dessa história que é meio fofoca, é meio momento fofoca, é meio momento Léo Dias, mas quem trouxe a informação pra gente foi a ESPN Brasil, tá? E o título da informação é o seguinte: o lateral direito Mike do Palmeiras pode ganhar um dinheiro do Fluminense. Aí tu se pergunta, pô, mas como assim, cara? O Mike nunca jogou no Fluminense, o que tem a ver essa história? Então vamos lá, vamos fazer uma rápida recapitulação, mas vocês com certeza vão lembrar do caso das criptomoedas, lembra disso? 2 jogadores do Palmeiras processaram o atacante William Bigode terem considerado que tomaram uma volta num esquema aí de criptomoedas. Um deles foi o Gustavo Scarpa, né, o que causou muita risada para muitos tricolores, né, já que o Scarpa não deixou boas impressões, boas lembranças aqui no Fluminense. E o outro foi o lateral Mike. O lateral Mike está com esse processo contra o William Bigode na justiça lá de São Paulo. E aí, a 14ª Vara Civil de São Paulo determinou um depósito de R$ 1.866.219,87 como garantia nesse processo. E esse valor é referente à rescisão de contrato do Fluminense com o William Bigode. Tá? Lembra que o William Bigode jogou aqui? Pois é, o William Bigode passou aqui pelo Fluminense em 2022 e ele saiu, foi emprestado para o Atlético Paranaense, jogou por lá, retornou, né? A gente achava que o contrato dele acabava no final de 2023, descobrimos que não, né? Que tinha mais um aditivo ali até o final de 2024, mas ao acertar com o Santos, o Fluminense rescindiu o contrato dele para ele lá para o Alvinegro Praiano, onde ele joga atualmente. E nessa rescisão, né, o que chama mais atenção para mim é saber que o Fluminense teve que pagar mais de 1.800.000 reais para o William Bigode, né? O Fluminense está pagando, na verdade, esse valor, que está penhorado, vamos colocar assim, pela Justiça de São Paulo, pela 14ª Vara Civil de São Paulo, porque o Mike está com esse processo com o William Bigode, tá? E esse valor do Fluminense tá dividido da seguinte maneira, tá? Tem 11 parcelas de R$ 103.871,31, que dá um valor total ali de R$ 1.142.584,41. Aí tem mais 11 parcelas de R$ 60.302,31, que vai totalizar um valor de R$ 663.325,41 e uma parcela de R$ 60.310,31.
E aí esse valor total dá esse R$ 1.866.219,87, que é o valor da rescisão do Fluminense com o William Bigode. Segundo a informação da ESPN Brasil, o Fluminense já apresentou à Justiça no último dia 4, né, na terça-feira agora, o pagamento da primeira parcela, né, de cerca de R$ 103 mil dessa rescisão do William Bigode. Isso aí vai para o Mike. O William Bigode está devendo dinheiro ao Mike, esse dinheiro tá ali congelado pela Justiça. No fim do processo, se der a causa ganha pro Mike, esse dinheiro do Fluminense vai pro Mike, né? Por mais que ele nunca tenha jogado aqui. E até o momento, tá? A Justiça já bloqueou R$ 1.978.206,96 do William Bigode em favor do Mike. Então olha o problemão que tá rolando aí por conta dessa indicação desse esquema de criptomoeda, enfim. Que doideira, né? Problema na Justiça, o Fluminense acaba participando indiretamente, já que tá devendo esse dinheiro, né? Pagando essa grana da rescisão do atacante, que não deixou saudades aqui no Flu. E falando em atacante, tem informação vindo lá do México de interesse do Fluminense em contratação de atacante. A gente vai falar bastante sobre isso nesse vídeo aqui, mas antes eu vou rapidinho aproveitar para dar uma moral pra galera sempre ligar aqui na Central. Todo vídeo eu convido você que está aí assistindo, deixar um comentário aqui embaixo. Fala o seu nome, de onde você nos assiste, e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Então, nesse vídeo, eu vou mandar um abraço para o Jorge Henrique, lá de Codó, no Maranhão, para o Marcos Afonso, do Rio de Janeiro, para o Valdemir Machado, de Porto Velho, Rondônia, para o Joelson, de América Dourada, na Bahia, José Marrani, de Vila Velha, no Espírito Santo, Newton, de São Paulo, Marilônio Mendes, de Palmeira dos Índios, em Alagoas, e para o Claudemir, de Porto Real, do Colégio, lá em Alagoas. Também um abraço para a galera ligadinha aqui na Central, e o convite, claro, para você que está assistindo, quer que a gente mande um salve, um abraço, citando o seu nome em algum vídeo da Central, deixa um comentário aqui embaixo falando o seu nome e de onde você nos assiste. Combinado? Então vamos falar dessa história aí do Fluminense interessado na contratação desse atacante do futebol mexicano, mas é um atacante uruguaio, tá? Quem trouxe essa informação foi o portal Território Esmeralda, que é focado em cobrir o León do México. Ele traz pra gente a informação de que o Fluminense é um dos clubes interessados na contratação do atacante uruguaio Nico Lopes, que está lá pelo León. Lembra do Nico Lopes? Pois é, o Nico Lopes é aquele Nico Lopes que jogou no Internacional há alguns anos atrás, tá? E teve destaque, se eu não me engano, no Peñarol, foi parar no Internacional. Eu lembro de um jogo muito traumatizante para mim em 2018, que foi um 3-0 Inter no Maracanã, que foi um show do Nico Lopes em cima do Fluminense. Enfim, o Nico Lopes meteu 2 gols nesse jogo, lembro dessa partida, tá? Mas enfim, sai essa informação lá do México de que o Fluminense é um dos clubes interessados no atacante Nico Lopes. Segundo a publicação, o Nico Lopes está num processo de se desvincular do León, tá? De saída de lá. O desejo principal dele é permanecer no futebol mexicano, mas tem interesse do Fluminense e do Vasco aqui no futebol brasileiro. Fluminense e Vasco, então, interessados na contratação do Nico Lopes, e também atraiu o interesse do Philadelphia Union, lá da MLS. Não sei se eu pronunciei bem, peço perdão aqui para vocês, mas o Philadelphia Union, lá da MLS, o clube dos Estados Unidos, também interessado na contratação do Nico Lopes. Aí você vai se perguntar naturalmente, tá, beleza, mas como é que tá o Nico Lopes lá no León? Pô, ele tá se vinculando, né? Tá rescindindo o contrato lá. Por que isso? Bom, Nico Lopes é um atacante de 30 anos, tá? Não tá velhaço ainda, mas já é um jogador, né, com alguma idade, com alguma rodagem no futebol, e ele não vem conseguindo ser titular lá no León, tá? Na temporada 2023-2024, o futebol mexicano é dividido igual o europeu, né? Temporada 23-24. Ele tem 33 jogos, com 6 gols e 1 assistência. Só que desses 33 jogos, tá, ele tem uma média de 45 minutos por jogo, ou seja, claramente ele não vem sendo titular. León jogou, inclusive, o Mundial de Clubes, e o Nico Lopes foi reserva no torneio, não vem sendo titular no León. Inclusive, esses são os motivos para ele acabar optando por essa saída, nessa rescisão de contrato com a equipe mexicana. Surge, então, o interesse do Fluminense, né, assim como do Vasco e desse clube da MLS. Agora é aguardar as cenas dos próximos capítulos, né, se o Fluminense de fato vai fazer esse movimento. Não é a primeira vez que surgem informações do Fluminense interessado na contratação desse jogador. Será que agora, finalmente, o Fluminense vai conseguir? Bom, sinceramente aqui pra você, gente, eu espero que não, tá? Eu acho que o Nico Lopes hoje tem muito pouco a agregar ao time do Fluminense. Não é um jogador que me agrada, não vem em boa fase no futebol mexicano. Então eu espero que não dê certo, que ele vá pro Vasco, que ele vá para outro lugar, que ele fique no futebol mexicano, como é o desejo dele, né? Eu acho que é melhor para todo mundo. Mentira, é melhor para mim, que eu acho o Nico Lopes
não tem vaga no Fluminense hoje, mas é claro que eu quero saber a sua opinião. Discorda de mim? Acha que o Nico Lopes seria um bom reforço? Deixa um comentário aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.